Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero ler com vocês dois versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25. Diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aí verso de número 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos diante de um trecho bíblico muito bonito. A Bíblia, aliás, ela é toda linda, tem mais de 31 mil versículos e todos eles são inspirados por Deus. Mas nesse trecho bíblico, no contexto, Paulo e Silas, eles estavam presos na cidade de Filipos injustamente. Eles não poderiam estar ali, mas infelizmente eles estavam. E agora eles estavam presos no tronco, amarrados, quem sabe todo ensanguentado, Paulo olhando para Silas. Eles tinham 1000 razões para murmurarem, 1000 razões para se queixarem, 1000 razões para dizerem, não é possível um negócio desse, como Deus permite acontecer isso comigo? Mas não, meus queridos irmãos, aqui está a solução para quando nós estivermos passando por lutas e dificuldades. Você que está enfrentando lutas e dificuldades, a receita da vitória está aqui. Qual é a receita, pastor? Pastor Gerson, eu preciso saber. Está aqui no verso de número 25 que diz, perto da meia-noite. Meia-noite fala do pior fase na vida do ser humano, fala daquele momento de trevas. Quem sabe você esteja vivendo a tua meia-noite. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha o que eles fizeram. Paulo e Silas, primeiro, oravam e cantavam. Oravam e cantavam. A Bíblia diz, quem está triste ora, quem está alegre canta. Por que eles oravam e cantavam? Eles oravam porque estavam tristes. Tristes em ver aquela situação. Tristes por estarem ali injustamente. Então eles oravam. Mas de repente, quando eles começaram a orar, a alegria veio sobre eles do Espírito Santo. E eles começaram a se alegrar. E o que eles fizeram? Eles cantaram. Oravam e cantavam. Se você puder, não tem condições de cantar, ore um pouco. Daqui a pouco a alegria virá sobre a tua vida, sobre o teu coração, e você vai poder cantar, você vai poder glorificar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a orar e a glorificar o nome do Senhor, Deus do céu não resistiu àquele louvor, meus irmãos, meus amigos. Quando nós cantamos em meio às tribulações, em meio às noites da vida, o Senhor não resiste ao nosso louvor. Ainda que às vezes não tenhamos uma voz muito bonita, ainda que às vezes não somos tão afinados, mas se tivermos força para adorar a Deus, meu irmão, Deus não vai resistir ao nosso louvor. Nos diz o verso então de número 25, que eles cantavam e oravam, hinos a Deus, eles louvavam a Deus, e os outros presos escutavam. Aí a Bíblia diz, de repente, olha o que aconteceu, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então Paulo e Silas, perto da meia-noite, começaram a cantar e Deus enviou um grande terremoto. Eu creio que Deus pode enviar esse terremoto para a tua vida, essa situação embaraçada que você está vivendo, essa situação de desconforto, de angústia. Se você orar e cantar e louvar a Deus, Deus vai enviar a solução. A solução para eles chegou com um grande terremoto e todas as portas daquela prisão foram abertas. Sabe o que vai acontecer quando nós oramos crendo e louvamos a Deus crendo? Meus irmãos, Deus envia a solução e todas as portas são abertas. Olha, acredite, busque a Deus, adore a Deus e as portas serão abertas. Porque Jesus é aquele que diz, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Acredite, Deus é maior. Amém.